Seja bem-vindo ao culto online da Igreja Batista da Granja Viana. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Esse é um momento para a gente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele é para nós. Aproveite esse momento para reunir a família e ter esse momento de comunhão dentro de casa. E não se esqueça de curtir essa transmissão, compartilhar com seus amigos e familiares e também se inscrever no nosso canal do YouTube. O nosso prédio se mantém fechado, mas a igreja continua em missão. Deus abençoe e um bom culto a todos nós. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto virtual ainda. Mas em breve eu acho que nós vamos estar todos aqui reunidos, tá? Temos vacina e eu acho que está no fim, apesar de estar uma fase difícil no nosso país. Por isso, se cuide, tá bom? Use máscara, álcool gel, tome cuidado para não se aproximar muito das pessoas e nem se aglomerar. Bom, mas agora aqui estamos para louvar ao Senhor. Estamos aqui para louvar ao único que é digno de louvor. Então, nós vamos cantar, vamos ouvir a palavra e vamos estar juntos. Convide a família, fique todos juntos para que nós possamos cultuar ao Senhor. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua graça, Tua misericórdia por nós. Ó Deus, obrigado porque podemos cultuar a Ti mesmo um culto virtual. Por isso, Deus, age no nosso coração, age na nossa vida, transforma os nossos corações, as nossas vidas. Convence-nos, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo. Convence-nos, Senhor, e que esse culto acabe e a gente seja diferente e mais parecidos com Jesus Cristo. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos ouvir a palavra. Seja muito bem-vindo. Muito bom, meus irmãos, minhas irmãs, que bom. Queria convidar você a ter esse tempo de adoração ao Senhor, louvando, cantando a sua palavra. Para isso nós precisamos abrir o nosso coração, nos entregarmos de todo o coração. Esse é um tempo muito especial da nossa comunidade. Você que está em casa, procure não se distrair e vamos colocar o nosso foco em Deus, na sua presença. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Essa é a hora de adorar o seu nome. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Aleluias. Vamos juntos louvar ao Senhor. Convido você a abrir o coração, de todo o coração. Cantamos mais uma vez. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, vem dar a Ele teu coração. Vem,
assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vamos cantar toda a língua. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Aleluia, aleluia. Será que você está entendendo o convite do Senhor nesse tempo para a adoração, para colocar diante dele o seu coração, sua vida, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é grande, que Ele é poderoso. O nosso desejo, a nossa função como filhos adotados de Deus, filhos e filhas, é adorar o seu nome. Nós somos chamados para o louvor da sua glória. Por isso que nós queremos nesse tempo convidar você. Não pode ser alguma coisa fria, indiferente. Tem que ser de todo o coração. Tem que ser com toda a força do seu coração. Tem que ser com todo o seu entendimento. Essa é a nossa hora, esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento. Vamos cantar ao Senhor essa canção que diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Aleluia. Aleluia, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é a alegria de toda a terra, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Em adoração nos prostramos, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ó Pai, nós estamos aqui dessa maneira online, estamos separados fisicamente, mas unidos num só espírito. Somos o teu povo, somos o corpo vivo de Cristo, somos a tua igreja. Não é o lugar onde nós nos reunimos, mas é a realidade que vivemos, a comunhão que temos com Cristo e uns com os outros. Nada pode nos separar deste amor e dessa verdade, nada pode arrancar de nós essa convicção, nada pode tirar de nós essa alegria. Ninguém pode roubar a alegria que temos. Essa alegria não é uma alegria que varia conforme as circunstâncias. Essa alegria é uma realidade presente por meio do Espírito em nós. Podemos até estar distantes fisicamente, mas nós estamos na presença do mesmo Deus, do mesmo Senhor dos céus e da terra, daquele que basta uma palavra sua e todas as realidades podem ser transformadas. Senhor, que o Senhor possa nos visitar de uma maneira especial agora, onde estamos, na nossa casa, aonde estivermos vendo essa transmissão, assistindo esse momento, que essa experiência seja real e verdadeira. Não nos dê uma experiência superficial. Queremos de todo o nosso coração dizer isso. Queremos o teu nome engrandecer, queremos agradecer ao Senhor por tua obra que o Senhor tem feito dia após dia em cada um de nós. Por isso eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, você que está conosco nessa hora, a encher o seu coração de expectativa da presença de Deus e cantar mais uma vez essa refrão que diz: queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que alegria e que privilégio estar diante desse Deus. Há uma canção muito, não é muito antiga, mas já tem uma certa idade, mas ela revela uma grandeza, uma verdade, que diz: Deus somente é Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Para isso que existe, não somente eu e você como seres humanos, mas toda a criação existe para louvar, para reconhecer, para fazer conhecida a glória do Senhor. Vamos cantar esse cântico? Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar.
os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, somente Deus domina o trono do universo. Aleluias. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Mais uma vez, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus. Cante a Ele, domina o trono, domina. Todo o seu coração, que a voz da criação, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Obrigado, Senhor. Faça com que cumpramos essa verdade de reconhecer Deus, somente Deus, o fundamento da nossa existência, da nossa confiança, da nossa fé, da nossa alegria, da nossa vida. Que com toda a criação ergamos a nossa voz, tudo aquilo que somos, temos, para dar louvor à glória do Teu nome. Seja assim na tua igreja, no teu povo, que seja assim por meio de nós, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe você. Nós vamos ter um tempo agora de oração. Deus abençoe. O poder da oração não está naquele que a faz, está no poder daquele que escuta. O poder da oração não está naquele que a faz. O poder da oração está naquele que escuta, o nosso Deus. Muito bem, antes de ler o texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Nesta semana, quando você ouviu os noticiários, quando você leu nos jornais ou através do celular, que sentimento você teve? Bom, eu posso dizer por mim, eu gostaria de desabafar. Eu gostaria de desabafar a minha tristeza. Mas eu vou dizer que a oração também pode ser uma prática do desabafo.
a arte de derramar a nossa alma perante o Senhor, contando as nossas tristezas e as nossas mágoas. As Escrituras encorajam a prática do desabafo. Até a medicina encoraja o desabafo. Jó, Ana e muitos outros desabafaram e as orações deles estão na palavra de Deus. Eu gostaria hoje de ler alguns textos que falam sobre a oração do desabafo e fazer dela a leitura orante da palavra de Deus. Você pode procurar em Salmo 102. Vamos lá. Ó Senhor, ouve a minha oração e escuta o meu grito pedindo socorro. Não te escondas de mim quando estou aflito. A minha vida está desaparecendo como fumaça, e o meu corpo queima como se eu estivesse pegando fogo. Não consigo dormir, sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Salmo 141 diz o seguinte: ó Senhor, eu clamo a ti, vem depressa me socorrer. Escuta-me quando peço a tua ajuda. Ó Senhor, controla a minha boca e não me deixe falar o que não devo. 142, levo a ele todas as minhas queixas, as minhas mágoas, o meu desabafo, e ele ouve os meus problemas. Quando estou desistindo, o Senhor me ensina o que devo fazer. Ó Senhor, eu grito pedindo ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor, és tudo que eu desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo em desespero. Cuidado, irmãos. Desabafo não é murmuração. Falar com Deus é diferente de falar contra Deus. E estes textos mostram o desabafo do salmista. E eu não vou fazer uma oração de desabafo aqui perante as câmeras, mas eu quero que você acostume-se a ir ao seu quarto e fazer a oração desabafo para aquele que ouve, escuta e consola a nossa alma diante de tantas notícias tristes que nós encontramos neste Brasil nesta semana. Nós vamos orar pelas famílias em luto. Nós vamos orar pela irmã e o cunhado do Osni, senhora Vera e o senhor Valder, que estão com Covid. Nós vamos orar pelos nossos missionários que conhecemos o ano passado no Senegal. Situação instável política, onde eles precisam do sustento e clamam por livramento e paz. Nós vamos orar pela Turquia, porque lá os evangélicos, todos os vistos foram cancelados e eles precisam sair do país. Nós vamos orar agradecendo porque a Neuma saiu do hospital e agora está numa clínica, sendo recuperada perto dos seus familiares. Nós vamos orar pela Roberta, que esta semana esteve no hospital, está ainda, e precisa do poder e da graça de Deus na vida dela. Nós vamos louvar a Deus pela vida do Edivaldo. Ele está em casa, passou pelo Covid e na nossa reunião de terça-feira às 8 horas pelo Zoom, ele vai testemunhar aquilo que o Senhor falou com ele nesses dias tão difíceis de falta de saúde. Nós vamos orar pelos professores que
voltaram ao trabalho, lembrando do pastor Jorge Dupont e tantos outros na nossa comunidade, estão se arriscando, que o Senhor esteja com eles. Nós vamos orar pelas famílias que têm sofrido com o Covid. Nós vamos louvar a Deus pelas 100 cestas básicas para as famílias do Acre, que foram enviadas pela nossa comunidade. Nós vamos orar pelo senhor Jorge, pai do Alex, que teve um AVC. Nós vamos orar pela família da Salete, missionária lá em Fortaleza, da Juvep, que perdeu a sua mãe nesta semana. Nós vamos orar pelas comunidades indígenas. Muitos líderes têm morrido, trazendo insegurança para o povo indígena. Nós vamos orar pela desvalorização do real frente ao dólar e tantos missionários transculturais têm voltado para o Brasil e tantos outros pedidos. Você pode hoje fechar os seus olhos e nós vamos orar por todos esses pedidos, lembrando que você pode sim abrir a sua alma, derramar a sua alma, também fazendo uma oração e tendo a prática do desabafo. Senhor, nós clamamos neste dia, Senhor. Nós clamamos porque precisamos clamar pelos povos, Senhor, que estão hoje a morrer pelo Covid, pela doença. Nós queremos ao mesmo tempo adorar a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor controla tudo, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor não nos abandonou. Nós queremos adorar porque o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, onipotente e também é um Deus amoroso. Nós queremos orar confessando muitas vezes a nossa incredulidade diante dos acontecimentos do Brasil. Nós oremos lamentar tantas mortes que estão afligindo a nossa terra, Senhor, e o resto do mundo também. Nós queremos colocar todos esses pedidos no Teu altar, sabendo que o Senhor pode e vai responder a cada um deles, Senhor. E nós queremos ter gratidão, gratidão a Ti. Por quê? Porque o Senhor tem nos abençoado. E temos todos os dias fazer um exercício de gratidão e o Senhor tem enchido mais de uma folha de pedidos de gratidão e louvores, Senhor. Nós queremos clamar a Ti, mas queremos ser pessoas gratas. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, a nossa igreja continua. As nossas portas estão fechadas, mas a nossa igreja continua servindo a Deus. Por isso, nós queremos a sua contribuição, que pode ser feita pelo QR Code e também outros, depósito bancário, mas nós queremos servir, apesar da nossa igreja estar fechada, mas nós continuamos servindo ao Senhor. Por isso eu quero agora que você faça um compromisso de colocar diante do Senhor a sua oferta, porque podemos estar em casa, mas continuar servindo ao Senhor. Que beleza, sem cestas foram enviadas para o Acre. Nossos irmãos do Acre precisavam de comida e nós enviamos. E é com a sua oferta é que nós vamos ajudá-los. Eu quero fazer um pedido para você agora. Contribua segundo o seu coração. E o seu coração deve estar nas mãos do Senhor. Vamos lá? Vamos louvar ao Senhor enquanto nós entregamos a Ele nossas ofertas, nossas contribuições com alegria, como diz a palavra do Senhor. Queria convidar você a cantar esse louvor que eu gosto tanto e tenho muita alegria em compartilhar com vocês. Vamos juntos? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar,
que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Aleluias. Eu gosto muito dessa segunda parte da música. Vamos repeti-la novamente juntos? Então chega o dia de viver. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Vamos lá, Ezra, que Ele continua sendo bom. Você lá, vamos lá. Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua. Mais uma vez para nós encerrarmos, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Deus abençoe. Amém. E aí vamos agora continuar o nosso estudo de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. É uma carta da alegria. É interessante, né? Uma carta da alegria, mas Paulo preso. Mas ele só fala de alegria. E aqui o capítulo 1, nós vamos terminar hoje o capítulo 1, e é a primeira exortação que ele dá, que o apóstolo Paulo dá. E eu queria, do 27 até o versículo 30 do capítulo 1, estudar essa importante exortação que Paulo faz, tanto à igreja de Filipos como a nós. Então ela foi escrita para nós. Então vamos acompanhar a leitura, vou ler do versículo 27 até o 30 do capítulo 1. Diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é meu. Esse texto é interessante porque ele coloca um clima belicoso, um clima de guerra, um clima de luta, né? Ele coloca: viver acima de tudo por modo digno da vocação do Evangelho de Cristo. Ele está falando em termos de luta, esse texto todo que eu li. E é interessante essa tradução, digno do Evangelho de Cristo, mas a NVI pegou uma tradução um pouco mais fiel ao original, que ela fala assim: vivei acima de tudo,
não importa o que aconteça, mas ele fala, vivei como cidadãos do reino. Ele põe termos de cidadania aqui. Então, é interessante que o original e a NVI coloca assim, vivei de modo digno da sua cidadania. É interessante a gente ver como Paulo introduz esse assunto como cidadania, que ele está falando para pessoas que eram cidadãos romanos, ele era um cidadão romano, mas o que é ser um cidadão, né? É interessante quando você viaja para o exterior, e quando retorna ao Brasil, você fala, agora eu estou na minha terra, eu sou cidadão daqui. E quando você vai para outro país, onde você não é cidadão, eles fazem algumas perguntas, né? Fazem perguntas sobre quanto tempo você vai ficar e te dão no passaporte, ó, você pode ficar tanto tempo aqui, porque você não é daquele país, você não é um cidadão. Então, a cidadania é algo importante. Da onde você é cidadão? Nós somos cidadãos brasileiros, né? Aqui é a nossa pátria. Agora, ele está falando para uma outra cidadania, a cidadania do reino de Deus, que é a nossa primeira cidadania, porque nós somos brasileiros, vamos ficar aqui até morrer. Porém, nós somos cidadãos do reino eternamente. Essa é a nossa verdadeira cidadania. E Paulo fala aos 2 Coríntios 5:20, eu vou ler, pois somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Nós somos embaixadores. O que é um embaixador? Você é um cidadão, e agora ele coloca aqui em Paulo aos Coríntios, em vários outros lugares, como embaixador. O embaixador é aquele que não fala por si. Ele não tem direito a dar a sua opinião. Ele dá a opinião do país. E isso que nós somos cidadãos e somos embaixadores, tá? Então a cidadania nossa é do reino de Deus. Você tomou conhecimento que você é um cidadão do reino de Deus e que existe um reino, né? Esse reino vai estar totalmente implantado um dia, mas ele já existe. E nós somos cidadãos do reino. Eu peguei alguns versículos aqui para que nós possamos entender um pouquinho melhor sobre o reino e da onde nós somos cidadãos. Tá? Porque o reino é uma realidade presente. Olha só em Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Né? O reino de Deus é uma herança que Deus concederá ao seu povo. Olha só o que está escrito em Mateus 25:34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Ele é um domínio, o reino é um domínio. Ele nos resgatou, está lá em Colossenses 1:13, ele nos resgatou das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É um domínio futuro no qual precisamos estar quando Cristo voltar. Olha só portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. É uma realidade atual que Jesus falou, chegou o reino de Deus, tá? Ele precisa, para entrar nesse reino, um novo nascimento, né? Interessante. Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um governo de todas as nações. Olha só em Apocalipse 11:15, diz assim, o reino do mundo se tornou o nosso Senhor, o seu Cristo, e reinará para todo sempre.
é com todas as nações. E tem vários outros textos, né? Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Está falando isso para os fariseus, né? Virão do Oriente e do Ocidente os que sentarão à mesa do reino de Deus. Ou seja, tem muitos textos, a Bíblia fala muito do reino de Deus. Agora, esse texto, ele está usando algo belicoso e beligerante, que nós temos que lutar, estar firmes. Olha só o versículo 27, estar firmes, uma só alma, uma só mente, lutando juntos. Essa é a ênfase que Paulo está dando para esse texto. Nós temos que lutar pela fé, lutar pelas nossas convicções e lutar pelo reino de Deus. E é uma luta tanto da igreja como coletivo, como é uma luta individual nossa. Nós temos muito o que lutar, né? E eu fico imaginando, agora na minha realidade não é nem tão grande, mas quem está nas faculdades aí, e tem aqueles professores que se acham sábios e, mais do que eles se acham, os alunos os acham sábios. Essa é a pessoa mais sábia do mundo. E eles, grande parte deles, eles não, além de lutar contra, eles ridicularizam o reino de Deus. E nós temos que estar firmes e lutando com isso. Eles falam em nome da ciência. É muito interessante. Hoje se fala muito em ciência e quem fala isso realmente não entende muito de ciência. Porque eu estudei medicina já faz 40 anos, 35, 40 anos, e quase, mas 98% dos meus livros, eles foram para o lixo. Eu não posso nem dar esse livro para alguém porque estão totalmente desatualizados. E era ciência há tanto tempo atrás. Cirurgias que eu fazia, que eu fiz, e hoje são totalmente ineficazes, e hoje se descobriu que aqui era ciência há 30 anos atrás, não vale nada hoje. Tratamentos, né? Se operava úlcera, hoje se dá antibiótico para uma úlcera. Ou seja, mudou totalmente, e o que era ciência, na realidade, não é mais. Eu gosto da história de uma pessoa chamada Semmelweis. Ele era húngaro, mas ele foi para Viena e ele foi chefe do serviço de obstetrícia em Viena, do hospital, maior hospital de Viena. E ele ele notou uma coisa muito interessante. Essa história é muito famosa, vocês devem conhecer. Ele notou que a infecção puerperal, ou seja, a infecção depois do parto, era uma grande causa de morte de mães. E ele notou que os partos que eram realizados pelas parteiras, tinham menos infecção, muito menos infecção do que os partos realizados pelos médicos. E aí ele ficou analisando isso e o que ele pensou? Ele falou, deve ter alguma coisa no médico que faz com que elas tenham infecção. E aí ele notou que os médicos faziam autópsia e depois não lavavam as mãos, não faziam uma asepsia e iam fazer os partos. Então ele antes de Pasteur, porque Pasteur foi quase contemporâneo dele, mas logo depois, antes de Pasteur, ele falou, deve ter alguma substância com que faça ter uma infecção aí. E é muito interessante a reação dos médicos em Viena, dizendo, isso é um absurdo, você não pode falar que os médicos são culpados de ter a infecção puerperal,
e execraram o Samuel Vaz. Ele foi de novo para Budapeste, lá para a Hungria, e ele ficou desgostoso, ele ficou lá trabalhando, mas ele acabou num hospício, e morreu no hospício. Por quê? Porque a ciência falava que não tinha nada a ver com o que ele falava. E logo depois, em 1822, Louis Pasteur descobriu os micro-organismos, as bactérias que causam infecção. Então, quem fala hoje em ciência, vamos ser um pouquinho mais humildes, saber a história da ciência. Vocês conhecem Lamarck, né? Lamarck, em 1809, ele viveu de 1800 até um pouco mais. E o que ele falou? Existe geração espontânea. Ele fez até uma fórmula para você gerar ratos do nada. Você pega queijo, pão mofado, deixa num canto e vai aparecer rato lá de uma geração espontânea. Isso era ciência. Então vamos ser um pouco mais humildes e saber que esses nossos professores, essas teorias que eles estão dando como certo, porque são teorias, né? Não são fatos comprovados, não são. Aquilo é uma ciência porque a ciência muda. Mas não vamos nos convencer disso, tá? Nós temos então o ataque, dizendo que nós temos que lutar contra essa pseudociência que está dizendo que a Bíblia não é verdade, né? Dizendo que a teoria da evolução e o outro é a teologia da criação. Gente, a Bíblia é a verdade. Temos outras lutas que temos que travar. O mundanismo, que é essa Babilônia, esse mundo que nós vivemos, ele está falando, vivei e lute, né, num só espírito. Aqui o espírito não é o Espírito Santo, mas num só temos o mesmo espírito de luta, né? Uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Você, jovem, na faculdade vai ter que lutar muito. E nós todos temos que lutar no mundanismo, né? Porque a Bíblia, ela nos dá preceitos de prioridades, nos dá preceitos de disciplina, de limites, que esse mundo diz que isso não serve, né? Esse mundo, o que está à nossa volta, vai falar numa faculdade ou em algum lugar que você é contra o aborto. Você é execrado. Mas eu tenho a convicção de que a Bíblia fala que o aborto é um assassinato. Daqui a pouco estão liberando a pedofilia. Então a Bíblia fala de questões sexuais que são verdadeiras. E a nossa luta vai ter que se viver por isso, né? Esse mundo está falando que nós vamos caminhar, que o caminho do mundo é melhor, que lá vai trazer felicidade. E na realidade não vai, porque a única felicidade que tem está dentro da palavra de Deus. Então nós temos que pensar, essa é a nossa luta. Sabe outra luta que nós temos que travar? É dentro da própria igreja hoje. A igreja, nós temos que entender e estudar muito a Bíblia, tá? Porque tem muitos que estão dizendo que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia tem que ser atualizada, quando na realidade a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, e ela é a nossa regra de fé. Então, quando você ouve alguém dizer que a Bíblia está ultrapassada, você pode dizer que isso aí não é verdade. Você vai lutar contra isso. A Bíblia não está ultrapassada. Tem gente por aí, e muitos pastores, gente, tá? Dizendo que não existe soberania de Deus,
que Deus não é soberano, que Deus abriu mão da sua soberania. E eles até argumentam dizendo que se Deus é amor, ele não pode ser soberano diante de tanto sofrimento. Eu posso até não entender várias coisas, mas eu não posso tirar um atributo de Deus que é a soberania. Eu não posso apagar certos versículos da Bíblia. Por exemplo, Jesus falando, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade. E quando é toda autoridade, é toda autoridade. Em Isaías 46, 9 a 11, olha só. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho, eu o disse, eu também cumprirei. Tomei esse propósito e também executarei. Isso é a nossa confiança de que Deus é Senhor, que Deus é amor, que Deus me ama, Deus é pessoal, e Ele rege todo esse universo, Ele rege toda a terra, em qualquer época, Ele é Senhor. Ele não abriu mão da sua soberania e fica triste quando acontece alguma desgraça. De maneira nenhuma. Ele é Senhor, Ele é autoridade. E tem pastores que ficam falando, existe fatalidade, existe tragédia, existem contingências, existem aleatoriedades. Olha só que absurdo. E que Deus não pode interferir nessas aleatoriedades. Nós temos que lutar, um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, lutando juntos pelos preceitos da Bíblia, que Deus é soberano, que Deus é amor, que Deus te ama, que nem um fio do nosso cabelo, da nossa cabeça cai, se não for segundo o que Ele quiser, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Isso é uma confiança para mim, sem dúvida. Então, como diz esse, vivei acima de tudo de acordo com a nossa cidadania, tá? E estais firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Você, jovem, lute, porque você tem a verdade. Você tem a verdade. Nós todos vamos lutar porque nós temos a verdade. E ele fala no versículo 28, nada estáis intimidados pelos adversários, porque para eles o que é prova evidente de perdição, para vós outros de salvação. Qualquer discussão que você tenha na faculdade ou no trabalho, alguma coisa, vocês não podem estar intimidados. Até na igreja, como eu estou falando. Não podem estar intimidados, porque para essas pessoas é prova evidente de perdição, mas para nós de salvação. E o versículo 29 está dizendo o que vai acontecer conosco. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Então, e no versículo 30 ele fala, assim como vocês me viram lutar, assim como vocês estão me vendo agora, ouvindo falar de mim, façam a mesma coisa. Essa é a minha exortação. Eu queria terminar esse texto onde nós temos uma briga boa, e nós temos a salvação, e nós temos a verdade, a Bíblia, e você deve lutar por isso. Mas eu vou só citar o capítulo 2, os primeiros versículos do capítulo 2, onde ele fecha esse assunto. Ele fala, se pois alguma exortação em Cristo, capítulo 2, versículo 1, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, se há alguma coisa, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
O que mais vale é nós, a nossa igreja, os cristãos, nós como reino, não estarmos divididos e a nossa luta ser para fora e todos nós juntos, unidos, lutando pela fé evangélica, porque nós somos cidadãos do reino. Você, além de brasileiro, ou português, ou americano, você muito mais é cidadão do reino. E vamos lutar por isso, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos porque nós temos uma cidadania. Nós somos o povo, um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz a tua palavra. E o Senhor fala para que nós não nos intimidemos, não nos intimidamos com isso, Senhor. Mas nós possamos estar firmes naquilo que cremos. Tanto nesse mundanismo onde nos faz com que nos quer que mudemos os nossos conceitos, na pseudociência que ouvimos nas faculdades, mesmo dentro da igreja, ouvindo heresias muitas vezes, Senhor, em algumas igrejas. Ajuda-nos, Senhor, a lutar firmes pela nossa cidadania, pelo reino de Deus, porque isso é que tem mais valor. Te peço isso em nome de Jesus. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão com o Espírito Santo, sejam conosco, todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. Olá, bem-vindos ao IBG Vida, o espaço onde falamos sobre a vida da nossa igreja. Pessoal, no momento não estamos fazendo cultos presenciais, como vocês já sabem, devido ao agravamento da pandemia. Por isso estou aqui para reforçar o convite para vocês participarem dos nossos cultos online. Eles são transmitidos todos os domingos às 10 horas da manhã e às 6 horas da noite, por nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Não deixe de assistir e louvar a Deus junto conosco. Irmãos, como vocês já sabem também, as atividades da nossa igreja continuam sendo realizadas online e temos programação para todas as idades. Capture este QR Code aqui que você está vendo na tela para ter acesso a todas as nossas atividades através do IBGV Juntos. Basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code ou então capturá-lo com o App Media Code. Agora, vamos às programações? Toda terça às 8 da manhã temos o IBGV em Oração, a nossa reunião de oração virtual pelo Zoom, onde refletimos rapidamente sobre a Palavra de Deus e oramos uns pelos outros. Todas as quintas temos nossa live com o Pastor Jafé pelo nosso Instagram com assuntos variados e para todas as idades. Às quintas também acontece o PG dos adolescentes às 8 da noite. As meninas se reúnem com a Gabi e os meninos com o Gui. E aí, você já está participando? Pai, seus filhos já estão participando? Os jovens também têm um pequeno grupo que acontece agora só uma vez por mês, também na quinta-feira. E toda semana tem o PPG, ou seja, um pequeno grupo do PG, entendeu? Ou seja, os jovens se dividem em menores grupos. Então, para você participar do PG geral e do PPG, procure a Mariana ou o Gabriel, tá certo? E além disso, todo sábado acontece o Soma Live às 8 horas da noite, que é o culto dos jovens virtual feito com todo o carinho para você participar. Temos também o PG das crianças e o IBGV Juntinhos, que acontece aos sábados às 6h30 da noite e está sendo feito pelo Zoom também. Se você não conseguiu anotar todas as programações, não tem problema nenhum, é só capturar este QR Code aqui para ter acesso a todo o conteúdo. Não fique de fora da nossa programação, participe e encoraje sua família e amigos a também desfrutarem da Palavra de Deus junto com a gente. E nos siga nas redes sociais para saber das nossas notícias mais recentes, acesse nosso site, ouça os nossos podcasts e compartilhe nossos conteúdos com quem você quiser. Agora o meu recado vai para você, querido visitante. Se você está nos visitando, por favor, capture esse QR Code e responda ao nosso formulário. Assim iremos entender suas necessidades e poderemos te atender da melhor maneira possível. É uma alegria ter sua presença virtual junto conosco.
Como já falei, as nossas atividades continuam mesmo na pandemia e aqui na Igreja Batista da Granja Viana a gente crê que contribuir para o sustento da igreja é um grande privilégio, uma expressão de amor a Deus e deve ser feito com alegria conforme determina o seu coração. Portanto, não se sinta pressionado ou constrangido com este momento. E você que pode e quer participar dos dízimos e ofertas, os dados da nossa conta e as opções para você contribuir estão nesse QR Code aqui do ladinho, que você está vendo. Pode ser pelo PagSeguro, PicPay, Pix ou transferência bancária normal. E eu sei que muitos já devem ter visto, mas eu preciso reforçar. Durante o mês de março, toda terça-feira às 7h30 da noite, você vai poder assistir aos episódios do nosso IBGV Talk pelo canal do YouTube. O IBGV Talk é um bate-papo honesto onde entrevistamos pessoas para falarmos sobre assuntos atuais baseados na Bíblia. E nessa primeira temporada vamos falar sobre assuntos relacionados às mulheres. Então vá lá no nosso canal do YouTube e procure por IBGV Talk para ter acesso aos nossos episódios. Os conteúdos podem também ser compartilhados com quem você quiser. E nosso IBG Vida de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode ter acesso aos nossos avisos e atividades através do app Media Code, do nosso site e pelas nossas redes sociais. E também não esqueça de que nossos cultos são transmitidos pelo nosso canal do YouTube e pela nossa página no Facebook. E por falar em YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like que ajuda muito a gente. Tchau, tchau pessoal e até domingo que vem!